Muito boa tarde a todos e a todas, quem já estava aqui conosco, peço que continue, a gente tem agora o nosso Fórum Global, o seu programa semanal aqui na TV Fórum, sobre as principais notícias do mundo. E hoje a gente não podia deixar de falar sobre a situação, sobre a Argentina. A Argentina fez uma movimentação nesses últimos dias muito interessante e que tem a ver com a China, tem a ver com a Rússia, tem a ver com os BRICS e, é claro, tem a ver com o Brasil. O Brasil, que cada vez está mais isolado com Jair Bolsonaro, vai ter que lidar, possivelmente, com uma Argentina no grupo dos BRICS. Isso aí foi, inclusive, elogiado pelo Celso Amorim, essa possibilidade, mas para o Bolsonaro, não parece ser uma coisa muito interessante. A gente também vai falar hoje no nosso programa sobre Peru. O presidente do Peru, Pedro Castillo, está em uma nova polêmica, Toda vez a gente tem uma novidade sobre o Pedro Castillo, toda vez tem uma nova confusão, a gente até comentou no último programa sobre isso. Eu queria também, gente, falar que, infelizmente, a gente também não vai ter na Prestes hoje. Queria me solidarizar, fazer uma homenagem a Maria Prestes, grande lutadora, militante comunista revolucionária, que infelizmente faleceu aí na última semana. Então, também quero prestar essa homenagem a Maria Prestes, deixar um abraço para a nossa querida Ana Prestes, que em breve estará aqui de volta conosco. Queria chamar para a nossa conversa, então, a Melissa Cambuí, ela que é especialista em China, ela já falou aqui conosco, teve uma conversa muito bacana, pesquisadora da China, faz doutorado em Relações Internacionais agora eu me fugiu a universidade, mas ela vai entrar aqui com a gente, vai poder comentar um pouquinho, uma pesquisadora muito bacana, que já esteve aqui conosco no Fórum Global. Muito boa tarde, Melissa, bem-vindo novamente. Oi, Lucas, boa tarde. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar com vocês. Maravilha. Bom, gente, eu quero fazer aquele nosso pedido de sempre, logo que a gente faz no início do programa, deixem o seu like, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante para a gente aqui na mídia independente. Eu queria puxar aqui, então, nossa primeira manchete, para já comentar um pouquinho sobre essa situação. A Argentina selou a adesão à nova Rota da Seda e espera receber aportes de 23,7 bilhões da China. E eu queria lhe perguntar já, Melissa, como é que você vê essa movimentação? E também se puder falar um pouquinho o que significa essa entrada da Argentina na Rota da Seda. Ótimo, Lucas. E eu esqueci, eu sou doutoranda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, enfim, que alegria, um grande projeto, um grande ganho político, econômico para a Argentina. Então, só para a gente, enfim, jogar um pouco de luz sobre a questão da nova Rota da Seda, é uma iniciativa de política exterior da China que começa em 2013, e vem se expandindo na Ásia, no Oriente Médio, alguns países da Europa, e agora vem se expandindo, fazendo o esforço de expansão para a América Latina, que, enfim, sabemos que definitivamente é um território muito estratégico, Então, essa negociação que, enfim, a gente está vendo a Argentina se aproximar da China já há alguns anos, Inclusive, ao outro ponto que a gente vai conversar, que é a questão do BRICS, também mostra isso, esses esforços da Argentina de ir se aproximando da China, que tem se mostrado um parceiro muito estratégico aos países do sul do mundo, e claro que a Argentina, sabendo disso, tem feito grandes esforços no sentido dessa relação. Então, já desde 2014, existe um esforço da Argentina no sentido dos BRICS, e agora a gente vê a relação da China com a Argentina se aumentando muito, inclusive economicamente, Então, a gente tem um contexto de vácuo, também produzido pelo governo Bolsonaro por conta da sua política externa isolacionista, e que também a Argentina conseguiu se aproveitar, conseguiu se utilizar desse momento para também aproximar suas relações com a China, Então, eu tenho visto essa entrada da Argentina na iniciativa Cinturão e Rota, meio que como ápice, a materialização desse processo já é um processo de alguns anos de esforços políticos, Então, só para que a gente tenha uma noção, a China hoje é o maior parceiro comercial da Argentina
fora do Mercosul, né? E a China é o segundo maior destinatário das exportações agroindustriais. Então, fechar esse acordo sela algo muito estratégico para a China, que é conseguir, então, ir se estabelecendo, aumentando as suas redes na América do Sul, na América Latina, e para a Argentina também muito estratégico, afinal, é um acordo que é fechado já com um montante de 23 bilhões de dólares, né, o financiamento de 23 bilhões de dólares para diversos projetos, e só para também falar um pouquinho sobre essa parte do financiamento. Esse financiamento vai acontecer em duas parcelas, uma que já foi aprovada de 14 bilhões de dólares e que já inclui o acordo de 10 projetos de infraestrutura, né, incluindo uma quarta usina nuclear que faz parte do bojo das possibilidades de transferência tecnológica que vem na iniciativa Cinturão e Rota, né? Então, eu ouvi alguns comentários falando o quanto muitas vezes a iniciativa Cinturão e Rota tenta manter um vínculo de dependência porque cria infraestrutura para continuar a dependência das commodities, né? Só que não, no bojo da iniciativa Cinturão e Rota existem muitos projetos, claro, de infraestrutura, mas além disso, de industrialização, de transferência tecnológica, intercâmbio de técnicos, uma série de convênios e intercâmbios de ciência e tecnologia também, né? Então, nessa primeira fase, 14 bilhões de dólares para essa usina nuclear, que é uma transferência tecnológica que a China acabou de criar, essa tecnologia nuclear, é uma tecnologia inédita e que já vai fazer essa transferência para a Argentina, o que acho que marca bem essas possibilidades para além da infraestrutura em si, né? E um segundo pacote de 9 milhões e 700 mil de dólares, e que, enfim, né? Então, acho que mostra bastante tanto o caráter da iniciativa e da forma como a China escolheu e tem atuado na sua inserção, na sua estratégia de inserção internacional, e com certeza é um ganho muito grande para a Argentina, que, né, graças ao seu governo, conseguiu fazer um bom acordo, um acordo que, enfim, vai trazer grandes ganhos para o país e que isso, né, faz com que haja um avanço das relações da China aqui na América Latina. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela explicação, Melissa. Eu queria fazer uma recapitulação para que eu não acabei não comentando no início. O Alberto Fernandes ele está passeando pelo mundo nesses dias. Ele foi à Rússia, foi à China e hoje foi a Barbados, ali no Caribe. E está fazendo isso, se reposicionando um pouco no mundo, né? É importante. Logo depois do acordo com o FMI, e já teve, né? Parece que teve apoio da China à declaração, a esse acordo da Argentina com o FMI, e apoio à posição da Argentina de criticar o FMI, de apontar, né, o Alberto Fernandes toda vez vem falando sobre o chamado dividocídio. Então, tem um reforço aí na estratégia do Alberto Fernandes, também com esse acordo, né? E outro ponto também, é claro, da questão das Malvinas, né? Então, há um certo... O governo Alberto Fernandes estava um pouquinho meio caído, parece que a China deu um up no governo Alberto Fernandes. Como é que você vê isso, Melissa? Perfeito, Lucas. Inclusive, é importante você trazer essa questão do FMI, porque é uma das grandes questões problemáticas da Argentina, que a gente acompanha já há alguns bons anos, é a questão da dívida externa, né? Então, essa possibilidade de abrir esse diálogo e essa renegociação com o FMI foi muito importante e que acho que compõe também todo esse esforço político do Alberto, que tem sido muito exitoso, tanto em relação ao FMI quanto em relação agora à China. E ainda nesse sentido, tem uma coisa que eu queria destacar da questão desse acordo do Belt and Road, que além de aumentar as exportações argentinas para a China, né, esse memorando que eles firmaram estimula tanto a participação de fornecedores nacionais nesses projetos de infraestrutura, quanto também faz parte desse acordo um fortalecimento da cooperação em swaps cambiais, né? Então, o que isso quer dizer? Que é o uso de moedas nacionais nesse comércio e nesse investimento bilateral. Então, que também está muito no bojo tanto dessa possibilidade de renegociação do FMI, consequentemente, conseguir, né, fazer uma relação com a China nesses termos de utilização das moedas nacionais,
e que também se relaciona muito com os BRICS, né, com a questão dos BRICS. Mas o ponto é que o Alberto tem sido muito feliz, tem conseguido avançar na sua política exterior, justamente fazendo todas essas conversas, que inclusive também faz parte da questão dos BRICS, porque uma conversa que aconteceu foi com o Putin, e agora, né, ele está esperando esses próximos encaminhamentos, andamentos, que também dependem dos outros países dos BRICS, né? É isso, é um ponto importante que a gente que eu queria tocar aqui também no programa, é justamente sobre essa possibilidade da Argentina entrar nos BRICS, né? Teve essa conversa com o Putin, que ele já falou, né? Parece que o Bolsonaro vai para a Rússia para poder selar essa entrada da Argentina nos BRICS. Você acha que isso é possível? O que pode ser de positivo daí? O que pode sair de positivo daí? E também tem uma coisa que muita gente saiu comentando, que isso pode afetar o Brasil de alguma maneira. Como é que você vê essa questão? Isso. Então, na mesma reunião em que houve o fechamento do acordo, né, da entrada da Argentina para a iniciativa Cinturão e Rota, o Alberto aproveitou a oportunidade para dizer, né, expressamente pedir ao Xi Jinping o apoio para essa possibilidade de entrada nos BRICS. Então, primeiro, acho que é importante, de novo, dizer que não é uma novidade a tentativa da Argentina entrar nos BRICS, né? Grandes conversas aconteceram em 2014, inclusive quando o Putin sinalizou muito negativamente para essa entrada da Argentina, coisa que agora está diferente, né? Então, na conversa com Xi Jinping na semana passada, Xi Jinping sinalizou positivamente, mas disse, porém, falou, a China apoia, mas precisamos de um consenso entre todos os outros países, então precisamos, enfim, né, articular isso, mas a China apoia. Já o Putin sinalizou positivamente, sem um porém ou sem um mas, inclusive, né, dizendo que então faria uma conversa com o Bolsonaro. E aí, quando a gente entra na questão do Bolsonaro, a questão já fica um pouco mais nebulosa, né? Porque a gente sabe que é uma política externa antipolítica, antidiplomacia, então e anti-estratégica, então a gente simplesmente não sabe o que o Bolsonaro pode fazer com essa conversa com o Putin. Eu realmente não sei se ele vai sinalizar positivamente ou negativamente para essa entrada. E isso só mostra o quão terrível é essa estratégia, ou a falta completa de uma estratégia de uma política exterior para o Brasil, né? Mas, enfim, não dá para a gente ignorar o papel importante que tem essa conversa do Bolsonaro, porque mesmo que ele não tenha uma estratégia, algo vai ser tirado dessa conversa. O ponto infelizmente, né, eu acho que mostra o terror, acompanhar e ver o que vai sair dali, né? E sobre a entrada da Argentina, eu assisti também a entrevista do Celso Amorim e eu tenho bastante acordo com ele. Porém, assim, né, essa conversa vai acontecer num momento de vácuo, em que a gente não está pensando estrategicamente ou agindo estrategicamente, então me parece que vai ser mais alguma coisa para no próximo período, se tudo der certo, a gente correr atrás desse prejuízo, né? Então, poderia ser um momento em que a gente estivesse se articulando com a Argentina para pensar conjuntamente, apoiar estrategicamente essa entrada no BRICS, e a gente só, novamente, está perdendo mais uma oportunidade de se inserir e se relacionar estrategicamente, né? Então, um outro ponto que o Celso trouxe, que eu acho que é muito importante, é que, enfim, claro que a Argentina também funciona como uma das nossas concorrentes no continente, né? Porém, se a gente tivesse uma estratégia, se a gente estivesse, enfim, né, agindo estrategicamente, isso não seria um problema, isso seria algo a se pensar no campo da Unasul, no campo do Mercosul, e pensar uma integração para que, então, fosse interessante para todos nós, né? Porque, claro que reunidos todos esses países estratégicos da América Latina, da América do Sul, a gente conseguiria, inclusive, ter mais poder nas negociações com a China. Porém, de novo, é o que a gente não está conseguindo fazer, graças ao governo Bolsonaro, mas que, enfim, torcemos para que no próximo período a gente consiga retomar uma política exterior mais estratégica e que a entrada para o BRICS, possível, né, se acontecer essa entrada, essa adesão da Argentina ao BRICS, que a gente consiga construir algo com eles, né, e com os outros países da América Latina, para que seja algo interessante para todos nós.
É muito importante isso que você falou, Melissa. Eu queria aproveitar já para emendar uma outra pergunta que eu tinha também. São só 3 países que não fazem parte do cinturão e rota da China na América do Sul, que é Brasil, Colômbia e Paraguai. Colômbia e Paraguai até a gente consegue entender de por que não estão, a Colômbia principalmente, mas o Brasil não estar nessa iniciativa chama muita atenção, e é claro, tem a ver com o governo Bolsonaro, né? Você acha que o Brasil tem como correr atrás posteriormente, e o que o Brasil perde ficando de fora disso? Perfeito, Lucas. Enfim, né? Eu costumo dizer que eu vejo essa situação preocupada, muito preocupada, e digo que a gente está perdendo o bonde da história, né? Porque, enfim, basta olhar a forma como tem funcionado o cinturão e rota nos países, nos mais de 144 países, regiões que estão inseridos nele. Então, assim, já existe um tempo, né, de 2013 até hoje, que nos dá um espaço amostral para dizer com certeza o quanto se beneficiaram esses países com a adesão a essa política da China, né? Então, a gente, com certeza, está perdendo muito, está perdendo muitas possibilidades, tanto de recebimento de financiamentos, mas não só, né, dessas possibilidades de transferência tecnológica, possibilidades de uma reindustrialização, e, enfim, me parece, assim, antes do governo Bolsonaro, o Brasil era o país mais estratégico e prioritário nas relações para a China, né, isso se perdeu, de fato, com o governo Bolsonaro. Porém, eu acredito piamente que isso é algo muito reversível, inclusive porque quando de fato foi necessário a cooperação e o apoio, o caso das vacinas é um grande exemplo, né? Inclusive a última vez que eu vim aqui conversar com vocês foi sobre a cooperação no campo das vacinas, o papel da China no campo dessa cooperação. Quando foi de fato necessário, a China não virou as costas ao Brasil, né? A China sabe muito bem que o Brasil é muito mais do que o governo Bolsonaro, as nossas relações são muito maiores e muito mais importantes do que o governo Bolsonaro, que vai passar. Então, assim, eu realmente acredito que, dada o nível de inteligência estratégica que a China toca suas relações exteriores, com certeza é algo que a gente vai conseguir, com o devido trabalho, com o devido esforço, retomar. E em retomando, eu quero muito acreditar que no próximo período a gente consiga aderir à iniciativa Cinturão e Rota, porque é uma grande oportunidade, é o cavalo selado da história que está passando, que abre um espaço de movimentação muito grande, que as outras iniciativas de teórica cooperação que os países do capitalismo central ofertavam ao sul do mundo, definitivamente não chega nem perto, né? Então, eu deixo um convite mesmo para que as pessoas se atentem à forma como tem funcionado a iniciativa Cinturão e Rota, a forma como os países passaram por um desenvolvimento sólido após a entrada nessa iniciativa, e que a gente consiga, assim, retomar esse bonde da história e consiga pensar uma política estratégica para a gente dessa inserção de investimentos, de tecnologia, de industrialização chinesa aqui no Brasil, né? Muito bom. Gente, eu queria lembrar a todos e a todas que é muito importante que você que está nos acompanhando deixe o seu like na nossa transmissão, inscreva-se no canal, quem puder mandar superchat, quem puder mandar o Pix, nosso Pix é pix@revistaforo.com.br. A mídia independente precisa muito de todos e todas que nos acompanham, que possam contribuir conosco para a gente continuar fazendo debates como esse, conversas como essa aqui com a Melissa. Melissa, eu vi muita gente falando sobre, ainda um pouquinho insistindo nisso, né, que o Brasil está perdendo a oportunidade de ter projetos de infraestrutura importantes que a gente possa aderir, né? O Brasil no passado, através do BNDES, ajudou em projetos de infraestrutura no mundo, e a China estaria disposta a ajudar em projetos de infraestrutura no Brasil. Como é que você vê essa possibilidade, né? Eu sei que acaba sendo um pouco a mesma coisa que já falou antes, né? Mas acho que seria interessante, talvez, mostrar quais seriam as possibilidades que essa adesão pode trazer ao Brasil. Ótimo, Lucas. Assim, a gente diz muito da infraestrutura e do papel que a infraestrutura pode ter no desenvolvimento, porque a infraestrutura tem muitos efeitos multiplicadores na economia, né? Então, não à toa, a gente conseguiu consolidar, durante o governo PT, grandes
players, né, no campo da infraestrutura, porque é um setor da economia muito importante, que tem uma produtividade alta, que emprega muito, gera muita renda. E, além de tudo, né, no Brasil, a gente é um país continental que sofre de uma precariedade gigantesca de infraestrutura, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o processo de desenvolvimento chinês, um dos grandes marcos desse processo é ter conseguido nacionalizar o seu mercado por meio da infraestrutura. Então, hoje, 99% do território chinês é interligado. Então, aquela vilazinha lá no fim do mundo, que nunca chegou, que não conseguia participar do comércio nacional, né, que não conseguia participar do comércio internacional, por meio da infraestrutura, torna isso possível. Então, a infraestrutura tem muitos porquês para a gente falar tanto da importância da infraestrutura e, consequentemente, do quão central é essa possibilidade do papel da China na cooperação da infraestrutura no Brasil, né? Então, por exemplo, a China tem grandes projetos em Cuba com infraestrutura de lá, com o metrô. A China tem uma grande tecnologia de trens de alta velocidade. Quando a gente pega o mapa da China e compara, por exemplo, com os últimos 40 anos, a gente vê o país todo interligado com alta tecnologia. Infraestrutura aumenta a qualidade de vida das pessoas. Ao invés de você ficar 4 horas no transporte, você vai ficar 40 minutos, 20 minutos, enfim. E, consequentemente, também um papel central desses multiplicadores. Gera muito emprego, gera renda, consequentemente, distribui renda também. E, além disso, tem um ponto que é muito interessante de se olhar, que é o caso, por exemplo, do Oriente Médio, desses investimentos no Oriente Médio. Porque muito se diz do papel da iniciativa Cinturão e Rota para a conectividade com a China. Mas, além da conectividade com a China, também existe um papel dessa iniciativa na intraconectividade, na conectividade entre os países do próprio continente. Então, de novo, dizendo do possível papel que o Mercosul, a Unasul, pode ter para pensar estrategicamente essas possibilidades de interconectividade entre os nossos países, também para pensar, para além do mercado nacional e o quão central é a gente conseguir interligar o nosso mercado, também interligar esse mercado, né, na América Latina, na América do Sul e com a China, né? Então, a infraestrutura tem um papel muito importante e que gera outros efeitos muito grandes na economia. Maravilha. Olha, tem 2 pontos que eu queria comentar contigo, Melissa, rapidinho. Quer dizer, o primeiro, não sei se precisa comentar, mas acho que é uma coisa curiosa que a gente viu dessa conversa do Alberto Fernandes com o Xi Jinping. Os argentinos, como sempre, se acham o centro do planeta. Então, o Alberto Fernandes disse que se o Xi Jinping fosse argentino, ele seria peronista. Que maravilha! Mais um aí para a conta dos peronistas. Os peronistas adoram fazer essas inclusões maravilhosas. Então, o socialismo do socialismo chinês seria peronista, segundo Alberto Fernandes. Mas agora a coisa mais séria que eu queria comentar também é que a gente teve na última sexta-feira o início das Olimpíadas de Inverno de Pequim. E parece que está rolando normalmente, né? Teve aquele boicote, Estados Unidos disse que ia boicotar, Canadá disse que ia boicotar, mas tá todo mundo lá competindo. Os Estados Unidos já está aí com 4 medalhas de prata, não tem ouro por enquanto, parece, mas está rolando normalmente. Como é que você vê esse boicote, Melissa? Eu queria só botar antes também a foto aqui do grande almoço que teve com os chefes de Estado. Teve a abertura, falaram que foi, eu acabei não assistindo, mas falaram que foi uma das maiores aberturas das Olimpíadas de Inverno que já se viu, que as Olimpíadas de Inverno não têm aquele mesmo tamanho das Olimpíadas de Verão, mas falaram aí que a China está investindo tudo nessa Olimpíada, né, Melissa? Sim, Lucas. Eu só vou fazer um comentário sobre a questão do Alberto, porque é muito interessante, eu entendo o seu comentário, mas eu vou te dizer que é interessante esse comentário dele, porque o peronismo ele é marcado pelo que eles chamam de nacionalismo popular. Isso, de fato, tem muita ligação com a China, com o processo de desenvolvimento chinês. Então, diria que, de fato, tem um pouco dessa autoestima argentina que a gente conhece bem, mas tem também pertinência. O nacionalismo popular é algo que, inclusive, acho que o Brasil poderia aprender bastante com esse conceito político, né, que é um conceito muito potente. E sobre o boicote às Olimpíadas de Inverno, é isso, né? Toda a imprensa internacional, claro que a serviço dos Estados Unidos, tentou muito
tentou forte, né, construir dar uma força política a esse boicote que, na verdade, ele não tinha, né? Então, primeiro, vamos lembrar que é um boicote diplomático, né? Então, nenhum atleta deixou de ir para os jogos, todos eles foram, todas as equipes e etc. estão participando normalmente, só era um boicote diplomático, então enfim, as equipes diplomáticas e toda a participação, porque é isso, né? Esses jogos têm um papel muito importante diplomaticamente dizendo. Então, esse boicote foi mais nesse sentido. E aí, claro que se tentou criar uma narrativa e um peso político para ele que não tinha. Tanto que eu acho que uma das grandes expressões dessa completa falta de peso político foi que o próprio secretário-geral das Nações Unidas, né, participou da cerimônia de abertura. Então, percebam, né? Teoricamente, se constrói um boicote dizendo da denúncia de crimes contra os direitos humanos e etc. E o próprio secretário-geral das Nações Unidas comparece e participa da cerimônia de abertura, o que mostra muito bem, né, o quanto, primeiro, não tinha embasamento algum essa denúncia, essa teórica militância aí pelos direitos humanos, logo ainda mais vindo dos Estados Unidos, e Canadá, Grã-Bretanha e Austrália, né, o que é só uma grande piada, e aí isso se materializa na ida do secretário-geral das Nações Unidas para mostrar que nem tinha embasamento, nem teve peso político algum, né? E aí, Lucas, foi lindíssima a abertura, né? Acho que conseguiu mostrar, teve muita presença tecnológica, então acho que a China fez como eu disse, né, tem um papel diplomático e um papel de exposição para o mundo que é muito importante. Então, conseguir mostrar o avanço tecnológico, conseguir mostrar o quanto eles mantiveram, e isso é muito importante, mantiveram a sua política zero para a Covid. Então, todos os esportes, enfim, vão acontecer sem público, né? Todas as transmissões vão ser pela internet ou pela televisão. As pessoas, todas as equipes, os grupos estão sem contato, né? Com a população e etc., justamente por conta dessa política da Covid-0. Então, me parece que... E os jogos estão acontecendo muito bem sucedidamente, né? Então, assim, me parece que a China, a despeito do boicote, a despeito da narrativa que se tentou construir, sai muito bem dessa... Aliás, ainda não terminou, né? Mas vai se encaminhando para sair muito bem dessa situação das Olimpíadas e que acho que mostra o que a pandemia e o combate à Covid na China já tinha mostrado, né? A forma como o desenvolvimento nacional, a forma como eles conseguiram avançar economicamente, tecnologicamente, mas não só, socialmente também, né? Então, conseguiram fazer um grande evento com um peso político importante, um peso para suas relações exteriores importantes e bem sucedido, que era o pesadelo dos Estados Unidos, né? Tentaram construir esse teórico aí, boicote, mas nem isso conseguiram. Então, diria que a China se encaminha aí para sair muito exitosamente politicamente dessas Olimpíadas. Muito bom, a Maria Angélica Codibelli comentou, está acontecendo as Olimpíadas de Inverno, que bom. Pois é, está acontecendo, como a Melissa bem destacou aqui, está rolando. Eu queria agradecer muito a participação da Melissa, lembrando que ela é professora e pesquisadora, mestre em Direito Econômico e doutorando em Relações Internacionais na UERJ. Já esteve conosco em outra oportunidade e espero que esteja mais vezes também. Muito obrigado pela sua participação, Melissa. Lucas, obrigada eu. Estou sempre à disposição, sempre ótimo estar aqui com vocês e também deixo meu abraço para Ana Prestes, meus sentimentos, que ela e a família estejam fortes e bem acolhidos nesse momento tão difícil e que logo ela esteja aqui de volta para a gente conversar. Muito obrigado. Bom, gente, muito boa a nossa conversa aqui com a Melissa. Nosso programa continua, viu? Continua por aqui. Eu queria fazer, antes do Raul chegar, eu queria trazer aqui duas notícias que estão rolando essa semana. A gente sempre passa, né, pelas principais notícias da semana. A primeira delas, olha,
Procuradoria da Procurador da Bolívia denuncia que Macri colaborou com o golpe contra Evo Morales. A gente já falou isso algumas vezes. Quem nos acompanha aqui no Fórum Global, quem nos acompanhava no Fórum América Latina, já ouviu falar dessa história em mais de uma oportunidade. Mas eu acho que é muito importante a gente reforçar isso, né? Que o governo liberal de Maurício Macri colaborou com o golpe de Estado contra Evo Morales na Bolívia, né? Enviando armas, dando suporte. Então, é importante a gente ficar atento a essa movimentação, a essa investigação, o que vai acontecer daí. A outra notícia que eu queria destacar diz respeito à União Africana. A União Africana condenou a onda de golpes de Estado que acontece no continente. O secretário-geral da União Africana, deixa eu pegar aqui o nome dele, Moussa Faki Mahamat, ele lamentou a onda de golpes de Estado que aconteceram em Mali, Guiné, Sudão e Burkina Faso em um ano. Então, em um ano, foram 4 golpes de Estado, né, no continente africano. É realmente uma situação alarmante, né? A gente acaba ficando um pouco mais distante desse noticiário, né? É difícil até de chegar para a gente. Quando chega, vem com o filtro das agências de notícia e não dá para entender muito bem o que acontece por lá. Mas, enfim, chama atenção, né, o que está acontecendo no continente africano nesse último período. Né? Depois, enfim, parecia que havia uma estabilidade, a União Africana estava se consolidando, né? Está ainda se consolidando como um organismo importante de manutenção de paz, de democracia, e agora a gente viu nesse último período uma onda de golpes de Estado, né? Enfim, lembrar também que é muito importante, o continente africano ele está sendo bastante ignorado na distribuição de vacinas, né? As vacinas chegam muito menos para os países do continente africano, então a gente fica aqui de olho também no que está acontecendo por lá. Gente, eu vou ver aqui se o Raul já está chegando por aqui, mas lembrar, eu estou aqui na expectativa, atualizando todos os sites de notícias do Peru para ver se tem de fato o anúncio do gabinete do Pedro Castillo, né, que o Pedro Castillo dissolveu o gabinete dele, demitiu o primeiro-ministro. Quando você demite o primeiro-ministro lá, o presidente do Conselho de Ministros, que é praticamente o primeiro-ministro, quando você demite essa figura, você demite todos os ministros. Então, Pedro Castillo está sem ministério no momento, está sem um gabinete formado. E a notícia é de que vai sair hoje. Ele falou agora há pouco, falou de tarde, que vai sair hoje o gabinete. Como o Pedro Castillo gosta muito do Fórum Global, eu tenho certeza que ele vai soltar isso durante o nosso programa para a gente já comentar ao vivo, atualizar aqui vocês sobre como é que está essa situação. Mas mais do que o gabinete, eu acho que o processo também é muito importante e o Raul vai poder comentar um pouquinho com a gente. Eu vou ver se ele já está por aí. Já está por aí? Não, já está chegando por aqui. Mas, enquanto isso, eu vou dar uma passadinha aqui nos destaques em outros destaques internacionais. Eu acabei só separando esses dois, porque foram os que me chamaram mais atenção nesse momento. Mas deixa eu ver o que tem aqui de quente também. Teve uma denúncia no Equador contra o Lenín Moreno. Hoje o programa está bem latino-americano, né? Hoje a gente ficou uns 3 edições aí sem falar muito de América Latina, mas hoje o programa está bem quente com notícias de Latinoamérica, foi uma semana agitada. Só para contextualizar, então, vocês, o Raul disse que já está entrando por aqui, então já vou entrar no tema do Peru. A gente teve, então, nesse último período, né, o presidente Pedro Castillo demitindo o ministro 3 dias depois de ter anunciado. Isso é um ponto importante, né? Houve uma demissão do gabinete, acho que a gente comentou até no último programa sobre isso, que a primeira-ministra Mirta Vázquez renunciou em razão da renúncia de outro ministro, e aí desmanchou o governo todo e se instaurou uma grande crise. Pedro Castillo, então, fez um giro à direita e anunciou Héctor Baller como seu primeiro-ministro e botou outras figuras mais à direita também no seu governo. Isso gerou um certo alarme até em movimentos sociais, gerou um certo alarme em algumas organizações mais progressistas, por trazer uma movimentação à direita de um governo que foi eleito, inclusive, né, era tido como governo de extrema esquerda, que nunca foi de fato, né? O Pedro Castillo nunca foi de fato extrema esquerda. Vou chamar o Raul para conversar com a gente, então, sociólogo Raul Nunes, que está aqui sempre conosco, do IESP-UERJ. Boa noite, Raul. Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que está vendo.
Estava comentando aqui, Raul, que a gente está na... Tem como fechar o microfone? Estava comentando aqui, Raul, que a gente está na expectativa ainda de ter o anúncio hoje do Ministério do Pedro Castilho, né? Que ainda não teve esse anúncio. Eu não sei como é que está por aí, como é que estão as coisas, né? Que você está vendo, acompanhando por aí. Ainda não saiu nenhum nome confirmado para o Premier, né? Que é o principal que se espera, que é quem vai liderar o gabinete e quem vai, na verdade, pela Constituição ou pelo sistema político peruano, o presidente indica o premier ou o presidente do Conselho de Ministros, também primeiro-ministro, enfim, são vários nomes para o mesmo cargo, e esse cargo, essa pessoa vai conformar o gabinete, claro, sempre em discussão com o presidente, e vai levar esse nome ao Congresso para ser aprovado ou não, para receber ou não o voto de confiança. Então, tem algumas similaridades com o parlamentarismo, assim. Tem algumas coisas do parlamentarismo. E ainda não saiu e está nessa expectativa. A gente não sabe muito bem o que o Pedro Castilho vai fazer dessa vez, né? Se é um gabinete mais à esquerda, mais à direita, se é de coalizão, se vai dar mais espaço para o Peru Livre, que é o partido que o elegeu, se vai colocar mais cargos técnicos, mais cargos políticos, enfim. Não dá para saber ainda, tem que ver qual vai ser qual vai ser a decisão dele, né? Mas o fato é que a pressão foi muito grande assim nesse fim de semana. Não vi se você já comentou, mas teve os principais meios de comunicação fizeram uma pressão muito grande pela renúncia do Pedro Castilho, né? Por incompetência para formar um gabinete, por incompetência para governar. Então ele está sob uma pressão muito grande, e é daí que vem também essa formação de um quarto gabinete em 6 meses de governo, né? Pouco tempo, pouco mais de 6 meses de governo. Eu não cheguei a comentar sobre isso não, mas vou voltar um pouquinho antes, porque já foi atropelando a pauta, já botando você para falar sobre o gabinete de agora. Antes desse gabinete ser formado, a gente teve a polêmica com o Héctor Valer, que era acusado de violência doméstica, né? A princípio, Pedro Castilho não sabia disso, né? Mas é meio sintomático, né? Você indicar uma figura acusada de violência doméstica e pelo menos houve uma ação rápida, de certa maneira, para isso e mais do que isso, né? Ele representava um giro ao conservadorismo, representava, mesmo sem a denúncia, era uma figura mais à direita e gerou indignação em alguns setores, né? A gente viu o partido da Verônica Mendonça, no Novo Peru, rompendo com esse gabinete, dizendo que ia votar contra, uma coisa inédita, porque a Verônica Mendonça votou sempre a favor do governo Pedro Castilho, apesar de não ser do mesmo partido, não ter sido eleita junto, e estava ali fiel na balança, né? Ajudando a manter o governo. O Peru Livre a gente não precisa falar, né? O partido do presidente rompeu novamente com ele, disse que ia votar contra o gabinete. Eu não sei como ele continua no Peru Livre, né? Uma coisa meio confusa. E eu queria mostrar uma foto que circulou bastante na internet, mas que foi meio como... Foi um pouco estranho, né, Raul? Como é que você viu essa foto? Pedro Castilho cedendo seu chapéu de campesino, de rondeiro, para o presidente Jair Bolsonaro. Ficou feio, né, Raul? Não só lá quanto aqui, né? É uma cena um pouco desagradável, né? Você tem um presidente eleito pelos movimentos sociais botando chapéu no Bolsonaro. Não dá, né? E foi logo depois dele nomear esse gabinete que tinha muitos questionamentos, né? Tinha, enfim, o que você falou, um premier acusado de violência contra a mulher, que foi eleito por um partido de ultradireita, assim, muito parecido com o bolsonarismo e tudo mais, ainda que ele tenha meio que dado um giro à esquerda, que a vida política desse premier seja um pouco confusa, assim, em termos de... Ele foi de partido de esquerda, mas há quem diga que ele estava ali fazendo vigilância no partido e nos movimentos, então é uma coisa muito confusa. E tinha também uma ministra, a ministra da Mulher, que foi indicada, ela tem umas posições bastante conservadoras, assim, em relação a gênero e sexualidade. Então, muita gente viu como uma guinada à direita, né? Um gabinete mais à direita, que não agradou nem a direita, nunca vai agradar a direita, e não agradou a esquerda, e não agradou nem o Peru Livre, e ninguém, como você disse, né? Todo mundo ficou contra. E essa foto foi muito emblemática, porque foi quando ele nomeia esse gabinete muito ruim, e que estava mais à direita, e deixa o Bolsonaro tirar o chapéu dele, tira uma foto sorrindo ao lado. Então, todo mundo ficou se perguntando, bem, essa é uma guinada à direita? Inclusive, o movimento de mulheres indígenas, um dos movimentos de mulheres indígenas do Peru, soltou uma nota muito forte contra essa foto, contra
porque o Bolsonaro, para as populações indígenas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, representa essa agressão às populações indígenas e, enfim, aos povos da mata e a própria Amazônia, a Amazônia peruana também, que enfim, o Peru também tem uma parte amazônica. Então, foi muito mal vista essa foto com o Bolsonaro em todo esse contexto. É uma figura conhecida, né? Não é porque uma coisa é encontrar o presidente do outro país, né, Raul? Outra coisa é você tirar uma foto dando o chapéu, que é o maior símbolo para o Bolsonaro, né? Então foi uma coisa assim, foi bem alarmante. Outro ponto que eu queria trazer aqui, já chegando um pouco mais avançado nessa crise, depois dessa foto e tal, teve a polêmica da violência doméstica, houve a renúncia do premier, e desde sexta-feira está só em definição no Peru, né? Desde sexta-feira não se sabe para onde que o Pedro Castillo vai, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele dá uma rodopiada, porque não dá para entender o que está para acontecer. E isso chamou a atenção, inclusive, do Supremo Tribunal. Isso que eu estava já achando que o Castillo não ia continuar mais, não. Mas eu vi essa posição do Tribunal Supremo, eu achei interessante. Parece que tem uma movimentação para pelo menos não cair assim de uma maneira muito feia. Deixa eu pegar aqui essa. Eu não estou achando a notícia. Não estou achando a notícia. Mas a presidenta do Supremo, ela se manifestou em favor, né, basicamente dizendo que seria importante a convocação de um Conselho de Estado para debater a grave situação política do Peru e, de certa maneira, né, ajudar o Pedro Castillo a voltar a tocar o barco, né, Raul? Até a Defensoria Pública também se manifestou defendendo isso, né? Porque se cai o Pedro Castillo, quem assume é a extrema-direita, né? Essa é a grande questão, porque o próprio editorial do El Comércio, que é o principal jornal, o grande grupo editorial do Peru, né, do jornalismo no Peru, fez um editorial em que eles falavam que o Pedro Castillo deveria renunciar, mas também a vice-presidenta Dina Boluarte para convocar novas eleições e tudo mais. Isso aqui é aquela coisa, né? Das últimas vezes que o Congresso derrubou o presidente, não foi para convocar novas eleições, foi para assumir o poder. E tem essa questão, né? Porque a oposição peruana, a direita peruana, não é tão democrática. Assim. De um lado tem, quer dizer, o Castilho fez esse gabinete horrível, foi muito criticado, aí logo, poucos dias depois, a Keiko Fujimori vai à TV e fala e continua insistindo na tese de fraude eleitoral. Então, relembra para todo mundo que estava falando, bem, por que o Castilho foi eleito, como que elegeu o Castilho, lembra por que o Castilho foi eleito, né? Quer dizer, porque a oposição não aceita perder, não aceita não estar no poder. O fujimorismo não aceita estar fora do poder e faz de tudo pelo poder, inclusive, enfim, desacreditar uma eleição que é acreditada nacional e internacionalmente por todos os órgãos. E, de outro lado, a presidenta do Congresso deu uma entrevista também aos canais de TV e perguntaram se ela poderia assumir o poder, e ela falou que sim, porque faz parte do trabalho dela enquanto presidenta do Congresso eventualmente assumir o poder. Então, mostra uma disposição, e o partido dela foi o último que derrubou um presidente do Peru para assumir o poder, para que o presidente do Congresso, que era do mesmo partido dela, assumisse o poder. Então, o Congresso, a oposição de direita e o Congresso peruano tem esse viés muito golpista e antidemocrático. Assim. Então, acho que essa é a dificuldade do Peru. Não é só tirar o Pedro Castillo e a Dina Boluarte e afastar o Peru livre. Assim. Tem uma oposição da direita que é muito antidemocrática e que não consegue respeitar o resultado básico mínimo das eleições. Inclusive, várias vezes, acho que você já me perguntou, outras pessoas também já me perguntaram se o Castilho ia cair, e a princípio eu achava que não, exatamente porque são mais de 5 anos de desgaste na política peruana, de presidente caindo, o Congresso fechando, novo presidente assumindo, aí cai o presidente, forma um novo gabinete que não se sustenta. Então, achei que essa eleição poderia encaminhar para uma estabilidade. Mas é isso, o Pedro Castilho, de um lado, tem essa coisa da oposição e do Congresso golpista e antidemocrático, e do outro tem a questão de que o Pedro Castilho comete erros muito básicos, não consegue sequer formar um gabinete. Quer dizer, o gabinete anterior da Mirta Vázquez, ele vinha funcionando, assim. Eu acho que só teria sentido ter uma mudança nesse gabinete se fosse para mudar a orientação do governo, por exemplo, para radicalizar a pauta, fazer mudanças mais substantivas,
para promover, por exemplo, a ideia de uma Assembleia Constituinte, que a Mirta Vasquez, apesar de ser a favor, ela não tinha colocado como prioridade. Mas não foi por isso que ela caiu, esse é o grande problema. Ela caiu porque não queria atender interesses muito personalistas do Castillo e dos assessores do Pedro Castillo. Inclusive, ela diz isso na imprensa, que foi por isso que ela saiu do governo, porque ela viu que era insustentável continuar ali, porque o Castillo não queria governar tomando decisões para o país, mas em essas decisões personalistas que, inclusive, colocam ele na mira do próprio Ministério Público, que já abriu investigação por causa de nomeações, de promoções. Então, essa é a nova crise peruana, né? Quer dizer, a gente tem um governo que foi eleito, tem legitimidade, mas tem uma oposição que não reconhece a legitimidade e um governo que parece que não quer governar, assim, quer governar em causa própria. E logo Pedro Castillo, que tanto falou contra as elites, que assaltam o Estado, né? E quer nomear amigos, quer nomear só gente conhecida, ou que vai atender a interesses próprios e de sindicatos próximos. Então, é uma situação triste nesse sentido, assim, porque é um presidente que foi eleito pelo povo, para governar pelo povo, e aí essa questão, o problema do Castillo não é exatamente um giro à direita, não é uma traição da pauta, até porque a gente não sabe exatamente qual era a pauta dele, mas essa coisa de não dar uma direção mínima ao governo. Assim. A gente nem sabe exatamente para onde ele quer ir. No gabinete Mirta Vasquez tinha ali alguns sinais de estabilidade, com redistribuição, mas que não vinha exatamente dele, assim, vinha do gabinete, dos ministros e tudo mais. Então, essa é a grande indefinição atual, saber para onde vai Pedro Castillo. Quer dizer, ele vai querer governar de fato ou ele vai continuar atendendo interesses personalistas? Muito interessante isso, porque, na verdade, o Pedro Castillo não tem um partido, né, Raul? Ele não tem uma orientação, ele não tem... Eu acho que a gente falou um pouco disso algumas vezes, né, que ele não tinha uma identificação com esse partido, e mais do que isso, o partido também era pequeno, não tinha quem oferecer para estar nos ministérios, né? Você tem até outros partidos se somando, né? Você teve uma gestão até interessante na economia, né? Com o Pedro Frank, você teve a saúde avançando com a vacinação, então teve algumas coisas, as coisas mais básicas foram tocadas por figuras que já eram conhecidas da política peruana, né? Não eram novidades tiradas da cartola do Peru Livre. E essa cisão acabou agravando isso, né? Porque eu queria entender, inclusive, quem são esses assessores do Pedro Castillo, que se fala que não estão no governo, mas estão comandando o governo. Que história é essa? Pois o pessoal começa a falar também de gabinete das sombras, né? Quase que o gabinete das sombras ali que assessorava o Bolsonaro na questão da pandemia, tem o gabinete das sombras do Castillo, que ajuda ele a tomar essas decisões muito tensas. E são principalmente pessoas que vêm do mesmo lugar que ele, assim, da mesma região, de onde ele nasceu, de onde ele viveu, ou que conviveram com ele nos sindicatos, na vida sindical e coisas nesse sentido. E, de fato, quando a gente vai ver os grandes problemas do governo, são essas nomeações, promoção nas Forças Armadas que tem suspeita de tráfico de influência e de terem sido feitas de forma correta, nomeações, por exemplo, para órgãos de controle de concessão na questão do transporte público, e aí faz concessões para empresas que são mais amigas ou então, assim, é o básico da corrupção, assim, que ele sempre criticou e criticou muito na campanha. Então, e aí é difícil, porque ele vem com esse discurso muito forte de que o fujimorismo é uma organização criminosa, né? Enfim, o Peru Livre tinha muito esse discurso na campanha. O discurso anticorrupção do Castillo era tão forte que, quando ele fez o programa de governo para o segundo turno, estava lá, que era um programa do bicentenário para combater a corrupção e tudo mais. E aí ele vem com essas indicações muito... É isso, o problema é que são problemas muito mesquinhos, assim. E como você falou, o gabinete vinha caminhando bem, assim. Era isso. A gente não sabia exatamente na campanha para onde ia o Pedro Castillo, né? Se ia ser mais procurar um diálogo com uma estabilidade, com o establishment, de alguma maneira, de conformar de dar confiança aos mercados e tudo mais, ou fazer mudanças mais radicais. Mas esse não está sendo o maior problema do governo, assim. Até porque eu acho que ele fez uma aposta sensata, assim, com esse segundo gabinete, que veio logo, da Mirta Vasquez, que foi escolher pessoas que garantissem, né, que
dessem garantia de um mínimo de estabilidade, porque ele estava naquele momento pressionado. Se a gente lembrar, quando ele ganhou as eleições, a gente não sabia se ele ia assumir o governo, né? Se ele ia assumir o poder, porque tinha todo esse discurso de fraude eleitoral, enfim, o Congresso muito golpista, que a gente não sabia como isso se portar, movimentos de extrema-direita na rua contra o fato dele assumir a presidência. Então, eu acho que ele fez bem, assim, pelo menos no segundo gabinete, de montar um gabinete de estabilidade, para aí depois de estabilizar o país, né, de dar um mínimo de estabilidade, poder fazer outras mudanças. Eu acho que foi uma boa escolha. Como você disse, o ministro da Saúde está desde o começo e ele conseguiu avançar muito na vacinação, que era uma grande preocupação, né? O Peru tinha... As pesquisas sobre vacinação no Peru davam que a população tinha uma desconfiança muito grande na vacina, e hoje o Peru tem uma taxa muito grande de vacinação, correu muito rápido essa vacinação, e o próprio ministro da Saúde é uma pessoa muito preocupada com a saúde, para a saúde chegar às pessoas. Assim. Então, ele fala de criar um sistema mais integrado de saúde, que chegue nas populações. Então, tem esse viés de esquerda, assim, de olhar para a saúde. E aí, quando a gente vai para a economia, né, o Pedro Frank, que também estava desde o começo, desde o primeiro gabinete, ele apostou por dar confiança aos mercados, né, porque o dólar tinha subido muito quando o Pedro Castilho foi eleito, e agora o dólar já estava chegando ao que era antes do Pedro Castilho ter sido eleito, a ter tomado posse. Então, e a geração de emprego, enfim, todos os índices estavam melhorando nesse sentido de garantir estabilidade econômica, e, ao mesmo tempo, de novo, o Pedro Frank estava propondo taxação de grandes fortunas, enfim, estava propondo uma forma de redistribuição ou de garantir mais recursos para poder redistribuir. Então, era uma visão de estabilidade, mas também de esquerda da economia. E a Mirta Vázquez, eu acho que o grande feito dela como premier foi estabelecer o diálogo com movimentos sociais, né, que o Peru, como muitos países da América Latina, mas resolve os conflitos na porrada e no assassinato da militância. E o Peru tem conflitos na área da mineração direto. Todo mês, enfim, o ano inteiro tem vários conflitos na área da mineração, e a Mirta Vázquez conseguiu não fazer com que o Estado não partisse diretamente para a violência, mas fosse pelo diálogo resolvendo os conflitos. Então, teve um caso em que um grande conflito foi resolvido pelo menos momentaneamente, pelo diálogo, e não pela força. Então, esse é, inclusive, um legado que ela quer deixar. Então, eu acho que o Castilho tinha acertado muito, assim, garantir essa primeira estabilidade, ainda que depois ele fosse mudar, ou que fosse mudar os ministros, mudar a orientação, mas esse nem tem sido o maior problema, assim. E ele lançou também a ideia de uma segunda reforma agrária, né, para garantir crédito para cooperativas, para impulsionar o pequeno agricultor e tudo mais. Ainda que sejam mudanças incrementais, vinha numa direção, parecia que que o governo vinha numa direção. E ele decide acabar com o gabinete simplesmente por uma disputa muito personalista. E aí sai o ministro da Economia, né, que estava ali garantindo a estabilidade, e quando ele faz o terceiro gabinete é muito estranho, assim, porque ele coloca alguns ministros, incluindo o premier, que defende a Assembleia Constituinte, que é uma pauta de esquerda no Peru e que é muito mal vista pelos mercados, pela imprensa, pelo establishment inteiro, e ao mesmo tempo põe um burocrata de carreira no Ministério da Economia, assim, que não exatamente tem uma ligação com a esquerda. Então, foi um gabinete muito estranho, assim, e essa guinada que ele deu, que era de radicalizar num lado, mas ao mesmo tempo mais conservador em outro, e conservador na pauta de gênero e sexualidade, enfim, foi um gabinete muito estranho. É isso. Só para a gente lembrar, então, eu queria comentar aqui rapidinho, o primeiro gabinete foi mais ligado ao Peru Livre, que teve aí muitos atritos com o Congresso em pouquíssimo tempo. O segundo foi esse da Mirta, que era o que parecia que ia engrenar. Esse terceiro foi do Waller, que parecia um gabinete mais ligado ao centrão, né? E o Waller caiu principalmente pela pressão dos movimentos sociais, por conta da denúncia, né, de violência doméstica, que, pelo que eu vi, só se soube depois que ele foi anunciado, né? Eu estava atualizando aqui para ver o que tinha de novidade, se já tinha um novo primeiro-ministro. Não encontrei, acredito que não tenha uma confirmação, fica até difícil da gente fazer uma análise, né, Raul, sobre o que esperar daqui para frente, qual vai ser o rumo tomado, porque na verdade ninguém sabe, né? Ontem eu estava, na hora de definir a pauta do programa, eu falei, bom, eu acho que depois dessa crise de agora, acabou para o Pedro Castilho, não vai ter mais governo.
Mas aí, do dia seguinte, já muda tudo, parece que a pressão midiática foi tão forte que gera uma reação contrária, né? Não, vamos manter quanto dá. Então, fica nessa coisa meio... É muita instabilidade, né? Muito instável. Você tem alguma previsão do que a gente possa ver nos próximos dias, meses do governo Pedro Castilho? Se é que ele vai durar mais alguma coisa, né? Você acha que vai durar esse governo? Olha, eu acho que depende muito desse gabinete, porque se ele fizer um gabinete de pessoas sem mínimo de qualificação ou de um mínimo de coalizão ou de alguma sinalização de que ele possa governar, eu acho muito difícil que ele continue. Vamos lá, no terceiro gabinete, né, do Valer, ele nomeou para o Ministério do Meio Ambiente um professor de geografia, nenhum problema de ser professor de geografia, mas que jamais teve qualquer outra experiência para além de ser um professor de geografia de escola básica. Assim, ele, nem participação sindical, nem participação política, nem participação em ONG, nem participação em nada, assim, movimento social. Ele simplesmente era o professor que concorreu pelo Peru Livre e não foi eleito, e foi indicado para o Ministério do Meio Ambiente de um país que está vivendo uma crise no meio ambiente. Quer dizer, o Peru teve um derramamento de petróleo recentemente e ainda não conseguiu superar, e é uma crise muito grande, e ele nomeia uma pessoa sem capacidade mínima de gerir o Ministério do Meio Ambiente. Então, acho que se ele sinalizar que ele consegue nomear pessoas qualificadas minimamente, acho que vai. E eu acho que ele não precisa necessariamente moderar, assim, no sentido de fazer concessões e tudo mais. Eu acho que ele precisa escolher como ele vai governar, se ele quer, de fato, governar, né? Porque eu acho que ele tem duas saídas, assim. Uma é um governo de coalizão, em que ele dialogue e incorpore no gabinete os principais partidos do Congresso, incluindo, talvez, alguns de centro-direita, porque alguns podem ter uma visão convergente em alguns sentidos, por exemplo, na área da educação, algumas bancadas podem ter convergências. A própria bancada da presidenta do Congresso, ela é muito, ela tem muitas nuances, tem muitas facções internas, inclusive facções mais à esquerda que podem ali fazer uma aliança com o governo. Então dá para montar esse gabinete de coalizão e propor uma saída. Mas é preciso que seja um gabinete de coalizão conversando com as bancadas. Quer dizer, não adianta achar que vai atender a pauta e tá bom. Provavelmente vai ter que incorporar a gente dessas bancadas. Então, um gabinete de coalizão, um gabinete talvez mais tecnocrático, mas eu acho difícil se sustentar, porque a pressão do Congresso seria muito grande, ainda que talvez na opinião pública fique bem, mas a pressão do Congresso seria muito grande. Ou então, se entender com o Peru Livre, porque o Peru Livre tem uma bancada grande, né, eu acho que é a maior bancada do Congresso, e que não pode aprovar nada sozinha, mas pode deter um processo de destituição, né, de vacância por incapacidade moral permanente, que eles sempre usam. Ou seja, manteria um mínimo de estabilidade para o governo saber que não vai cair, para o Castilho saber que não vai cair, e aí poderia radicalizar a pauta, ir mais para a ideia de uma Assembleia Constituinte, algumas pautas como a nacionalização do gás, enfim, ir mais para esse sentido. Agora, ele precisa escolher para onde ele vai, né? Porque ficar simplesmente atendendo aos interesses de conhecidos, de colegas e de interesses mesquinhos, assim, algumas das primeiras medidas dele tinha a ver com beneficiar o sindicato de que ele era próximo em detrimento de outros sindicatos de que ele era mais distante. Assim. Quer dizer, ele assume ali a presidência com um endosso do povo peruano e vai atender interesses muito mesquinhos. Então, acho que se ele apontar uma direção para o governo, eu acho que tem chance, sim, dele continuar governando. O que não dá é um outro improviso, assim, porque é isso. O Castilho é uma pessoa que não tem experiência política, não tem partido, como você falou, né? Ele foi convidado a concorrer pelo Livre, então ele não tem essa identificação partidária, não tem vivência partidária, não tem vivência política, nunca exerceu nenhum cargo, tem vivência sindical apenas. Ele foi rompendo alguns pontos também, o que é interessante, com a Verônica Mendonça, por exemplo, que avalizou o governo, agora eles dizem que não vão integrar o novo gabinete, e nem vão, quer dizer, podem até respaldar, mas não vão integrar o novo gabinete. Então, ele já queimou algumas pontes, mas eu acho que se ele apontar um caminho e fizer uma dessas escolhas, pode ser que ele continue, porque eu acho que a percepção na sociedade peruana também é de que, olha, simplesmente derrubar o governo e fazer novas eleições não necessariamente vai resolver o nosso problema.
A gente teve novas eleições no ano passado, depois de 5 anos de crise, e aí a gente conseguiu eleger um Congresso que continua golpista, continua atendendo interesses muito estranhos. Por exemplo, o Congresso aprovou agora algumas flexibilizações muito sérias na área da educação, que o Peru criou, né, uma avaliação da educação superior, e agora o Congresso flexibilizou muito, o que beneficia principalmente a educação privada, né, os grandes conglomerados de educação privada no Peru a manterem instituições de qualidade ruim de ensino. Então, enfim, o Congresso também não é a solução do problema. Então, acho que tem essa percepção muito grande na sociedade peruana de que simplesmente a destituição do presidente mesmo que vá para a realização de novas eleições, não é a solução. Quer dizer, de novo, poderia ter uma eleição que vai emergir alguém muito ruim ou que vai ter interesses personalistas. Então, acho que se o Castilho apontar alguma direção, apontar que ele consegue minimamente constituir um gabinete assim, que possa governar o país, eu acho que ele tem chance de se significar, porque são 5 anos de instabilidade, então é muito difícil, assim, para os próprios peruanos, não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, acho que é isso. Se ele conseguir nomear um gabinete que dê alguma direção, qualquer uma que seja, mais moderada, mais radical, acho que dá para ele continuar assim. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do nosso Fórum Global. Muita indefinição no Peru. A gente achava que ia ter, até a hora do programa, ia ter essa indicação do primeiro-ministro. Ainda não temos. Eu estava vendo aqui uma lista que é possível que saia de dentro do próprio gabinete, o novo primeiro-ministro, que talvez faça mais sentido, né? Quem está mais perto dele. Aí teria como opções o ministro da Saúde, que a gente comentou aqui, que fez um trabalho bem interessante, o Hernando Ceballos, o Aníbal Torres, da Justiça, que também está desde o início, é uma figura bem respeitada, né, Raul? E também Roberto Sanches, que é do Partido Humanista, da coligação da Verônica Mendonça, não é do partido da Verônica Mendonça, mas é da coligação Juntos pelo Peru. Então seria um giro interessante. Já tinha sido, né? Antes de chegar o Baller, era ele. E tem os outros nomes também, inclusive um que o Raul até me passou antes, o Roher Nahar, que tem aí uma acusação, né? Que teve uma filha com uma menina de 14 anos, né? Ele, com 30 anos, teve uma filha com uma menina de 14 anos. É mais um caso escandaloso aí, que se for de fato confirmado, vai ser muito complicado isso aí descer em muita gente, né? Lembrando, só para destacar, que está rolando agora, estava olhando ali, estava rolando agora, lá no Ministério da Mulher, uma manifestação contra essa ministra que o Raul comentou aí, que é conservadora, né? Então é importante a gente ficar de olho aí o que vai acontecer nos próximos capítulos do Peru, né? Porque uma nova eleição pode trazer, de fato, até a Keiko Fujimori, né, para a presidência. Ela ficou muito perto. Então, uma nova eleição tem esse risco, né, Raul? Exatamente. E é isso. Quando a gente vê, por exemplo, as pesquisas para a eleição para a Prefeitura de Lima, né, vai ser por agora, eu acho que esse ano. E quando a gente vê as pesquisas, é extrema-direita, direita radical, assim, nos primeiros lugares. Então, também não tem muito para onde correr, assim. E o que você falou dos possíveis, né, premiers, de fato faz sentido que venha do próprio governo. Agora, tem diferenças, por exemplo, se for o Ceballos, que é o da saúde, eu acho que ele tem muito respaldo na opinião pública, mas eu não sei como é o diálogo dele com o Congresso. O Aníbal Torres, que é da Justiça, ele é bem visto, mas agora já há críticas a ele, porque aí tem uma questão do que é o que a imprensa fala, que é a realidade, de que ele poderia libertar, ele queria colocar em liberdade um dos presos, um preso que é acusado de terrorismo, enfim, que aí é uma história muito longa, mas que tem a ver com etnocarcerismo, um dos movimentos políticos radicais de esquerda do Peru, que não tem a ver com o Sendero Luminoso, não tem nada a ver com isso, mas é um dos movimentos radicais de esquerda do Peru, cometeu atentados, tem líderes presos, e que existe esse boato de que Aníbal Torres poderia estar beneficiando essa saída, a liberação dessa pessoa, então ele já não é uma figura assim de tanto consenso e tanta pacificação. O Roberto Sanches é isso, ele é uma figura que poderia ser considerado um moderado de esquerda, pela opinião pública, mas ao mesmo tempo eu não sei, ele não tem base, sequer tem uma pessoa eleita
enfim, sequer tem base no Congresso, assim, para conseguir dialogar e tudo mais. Teria que ver se ele consegue fazer esse diálogo. Então, acho que tem um pouco de dificuldade aí nessa formação, porque tem que ser alguém que converse com o Congresso, que, de alguma forma, amenize a opinião pública, ali, que consiga lidar com a opinião pública, e que vá atender os interesses do governo, minimamente, né, do Pedro Castilho. Mas pode ser, de fato, que saia do próprio governo. Eu só espero que ele não nomeie essa pessoa que tem essa acusação de ter tido uma filha com uma pessoa, uma filha com uma pessoa de 14 anos, de não ter pagado pensão, não ter reconhecido, porque senão vai criar essa pecha de que o governo Castilho de fato é conservador e aceita violência contra a mulher, né? Que esse foi um dos grandes motes, um dos grandes pontos de mobilização contra o Valer, mas não foi o único também. Quer dizer, tinha toda essa coisa dele ter sido de um partido de direita, das justificativas que ele deu, de não ter sido também uma nomeação que fosse respaldada por ninguém no Congresso, inclusive pelo Libre, pela ala mais de marxista, digamos, do Pelo Libre. Então, tudo isso esteve envolvido, né? Mas não dá para saber para onde ele vai em termos de nomeação de um premier. É isso, gente. Quero agradecer muito a participação do Raul em mais um programa, mais um Fórum Global. Acho que é a primeira vez que ele vem no Fórum Global mesmo. Antes era no Fórum América Latina, acho que no Fórum Global é a primeira vez. Quero agradecer muito essa participação. É possível que ele volte aqui em breve também, porque as coisas no Peru estão muito estáveis, como sempre, né? É incrível. Passa programa, vem programa aqui na TV Fórum e a situação no Peru continua muito conturbada. Então é isso, eu queria agradecer a audiência de quem está nos acompanhando até agora. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E também, quem puder contribuir com o Superchat ou com o nosso Pix, pix@revistaforo.com.br, a gente agradece muito. Muito boa noite a todos e a todas e até a próxima semana.